Bom dia, irmãos. Graça e paz. Obrigado, queridos, pelo convite. Um imenso privilégio estar aqui com vocês nessa manhã festiva de celebração. Quando eu recebi o convite, há um tempo atrás, do reverendo Cid, eu disse, não tem como não atender a esse convite. Estou saindo muito pouco da Igreja Presbiteriana da Gávea e eu trago o abraço da Igreja Presbiteriana da Gávea e trago o abraço do Presbitério do Rio de Janeiro pelo aniversário dos 115 anos da Igreja de Botafogo. E eu disse, olha, esse convite não tem como, vou sair do casulo, né? Já que estamos todos muito limitados nesse tempo de pandemia, mas eu não posso perder a oportunidade, o privilégio de estar na Igreja Presbiteriana de Botafogo, celebrando um aniversário tão importante. Então, queria cumprimentar o reverendo Cid, reverendo Diego, reverendo Miguel, nosso querido decano do presbitério, e também o reverendo Duzi, que não está aqui, nós sabemos por razões óbvias, e assim a todos os queridos irmãos e irmãs, membros e oficiais dessa igreja, e aos que nos assistem. E eu gostaria de dizer que você que está entrando aqui, quem sabe pela primeira vez, ou está assistindo pela primeira vez o culto da Igreja Presbiteriana de Botafogo, saiba de uma coisa, essa igreja tem uma história. Nós, Igreja Presbiteriana do Brasil, e a Igreja Presbiteriana de Botafogo não é fruto de um aventureiro qualquer. Essa igreja, ela tem uma história, e a história, ela é importante. Ela determina marcos para a nossa caminhada. Aqueles que desprezam a história, eles acabam colhendo frutos muito ruins da sua caminhada. Nós precisamos aprender com a história da nossa vida, nós precisamos aprender com a história das instituições, nós precisamos atentar para tudo. Isso chama-se amadurecimento. Então você está dentro de uma igreja histórica. Essa igreja, ela tem bom nome há mais de 100 anos. Pense nisso. Há mais de 100 anos, os homens e mulheres que entraram aqui dentro, sentaram nesse banco, assim como vocês, construíram a história, assim como vocês estão construindo, de bom testemunho. Uma história de unidade, uma história de fé, uma história de consagração. Aqueles que aqui passaram deixaram esse legado. Alguns enfrentaram momentos difíceis, deixaram isso registrado nos documentos da igreja, mas sempre foram fiéis à palavra, à ética, e com isso, construir essa história que todos nós hoje podemos contemplar e fazer parte dela. E estamos agora sendo chamados por Deus para continuar essa caminhada. E é por isso que nós vamos para o texto de Mateus capítulo 9, a partir do verso 9, Mateus 9, 9, até o verso 13. Evangelho de Mateus, capítulo 9, do verso 9 ao verso 13. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe, segue-me. Ele se levantou e o seguiu. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugar com Jesus e os seus discípulos. Ora, vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos, por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia eu quero, e não holocaustos. Pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Vamos orar mais uma vez. Deus, fala ao nosso coração pela obra maravilhosa do Teu Santo Espírito. Que saiamos daqui, ó Deus, edificados pelo Senhor mesmo, para a glória do Senhor. E que assim, ó Deus, no centro da Tua vontade, andemos em profissão de fé e alegria, testemunhal, para a glória do Senhor. Oramos agradecidos em nome de Jesus Cristo. Amém. Uma das belezas da vida pastoral é porque você conhece muita gente. Eu estou no pastorado há 30 anos. Comecei com 10 anos de idade, como vocês podem perceber, né? E é uma maravilha ser pastor, é muito bom ser pastor. Eu não saberia ser outra coisa, fazer outra coisa. Eu louvo a Deus por esse chamado.
pelo dia em que abandonei os meus estudos todos nas universidades da vida aí e disse, é aqui. Eu aceito, Senhor, esse chamado maravilhoso, porque você conhece pessoas espetaculares. Você conhece histórias de vida, você acompanha histórias de vidas maravilhosas. Você vê crianças nascendo, daí a pouco se tornando adolescentes, daí a pouco casando, daí a pouco tendo filhos, e você diz assim, meu Deus, que privilégio isso, que coisa boa isso. E eu conheci um senhor e um filho, os dois estavam conversando, uma conversa muito animada, e o pai dizendo, isso há muitos anos atrás, e ele dizendo assim, pastor, esse menino só me dá desgosto. O menino que ele estava falando tinha 30 anos. E aí o filho riu, né? Conta para ele, pai, por que o senhor está dizendo isso? Falou, eu estou pertinho de me aposentar, e esse menino é o responsável com um grupo de pessoas para elaborar as novas diretrizes da aposentadoria, e eu sei que eu vou perder dinheiro nessa aposentadoria, e eu falei para ele, segura o grupo de estudo, espera eu me aposentar primeiro, depois você solta esse grupo de estudo para fazer lei, e ele, brincando com o seu filho, e o seu filho rindo, e dizendo para o pai, não vou fazer isso, pai, já foi aprovado, já foi para frente, já vai virar lei daqui a pouco, e eles riam muito. Algumas pessoas estão em certas profissões que acabam colocando elas em situações difíceis. Às vezes, não apenas por causa da questão ética do indivíduo, às vezes por causa de um grupo, às vezes pela própria natureza do trabalho. A natureza do trabalho é um trabalho difícil. Por exemplo, você imagina alguém que trabalha dentro de uma corregedoria de polícia. Ele tem que trabalhar com um certo cuidado, porque, afinal de contas, ele vigia o que os seus colegas, que também são policiais, fazem, se o procedimento deles está correto. E isso é difícil, isso causa muitos problemas de relacionamentos. E aí, nós olhamos para esse texto, e encontramos nesse texto uma pessoa que não era bem vista na sociedade. Nós encontramos nesse texto um homem chamado Mateus. E esse texto é um texto tão importante, tão interessante, porque se você ler essa sequência no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos, no Evangelho de Lucas, você vai encontrar esta mesma sequência, ou seja, Jesus cura um paralítico, quando eles abrem o teto de uma casa e desce o paralítico para Jesus ser curado. Depois Jesus passa e faz o seu chamado a Mateus, depois Mateus chama os seus amigos para um jantar onde Jesus é o convidado principal. O fato dos três evangelhos trazerem essa mesma narrativa, desta mesma forma, nesta mesma sequência, é muito importante. Porque se você ler os três evangelhos, você vai perceber que nem todas as vezes isso acontece. Muito pelo contrário, isso é raro. Significa que aqui, para todos os que narraram os evangelhos, falaram sobre a vida de Cristo Jesus, esse momento foi um momento crucial. Quando Jesus diz, eu não vim chamar justos ao arrependimento, eu vim buscar os pecadores. E aí nós encontramos um homem chamado Mateus, que trabalhava na coletoria de impostos. De quem? Dos seus irmãos, judeus. Para quem? Para o Império Romano. Então imagine que você vai receber do fruto do trabalho daqueles seus irmãos de caminhada, e você irá, nessa caminhada, entre aspas, ter dor de cabeça com os irmãos cidadãos como você da mesma terra. A palavra publicano, que o texto vai dizer, Jesus passa por esse Mateus, e esse Mateus é chamado de publicano, vem de um termo latino, que significa publicanus, ou publicum. Publicum era um imposto que o Império Romano impunha sobre Israel para Israel pagar. Quem cobrava o publicum era chamado publicano. E o publicano não era bem visto no meio da sociedade. O publicano ele era olhado pela sociedade como alguém que estava tirando o fruto do trabalho dos seus irmãos judeus para entregar para o Império Romano. E você tem dois grupos grandes de publicanos. Você tem os gabai e os moquis. Esses eram responsáveis para recolher o imposto. Os gabai, eles eram
os autotributadores, os funcionários mais importantes que cuidavam dos impostos, os gabais, eles não tinham problema nenhum na área de corrupção, porque como eles tratavam direto no primeiro escalão, era impossível. Mas quando você descia para os publicanos, os moques, você tinha dois moques, o grande moque e o pequeno moque. Ambos eram chamados de publicanos. O grande moque, ele era chamado de o maioral dos publicanos. Você vai encontrar isso com Zaqueu. Zaqueu é o maioral dos publicanos, então ele é um grande moque. Significava que ele era responsável por uma região, mas ele não tinha o trato com pessoas direto. O publicano normal, como o Mateus que nós acabamos de ler, era um moque e não era um grande publicano. Era só chamado de publicano. Estava sob a ordem. Então, Mateus estaria dentro da escala como funcionário do grupo de Zaqueu. Por isso que Zaqueu diz, se alguém eu defraudei, eu devolvo 4 vezes mais. Primeiro, porque ele tinha muito recurso, e segundo, porque ele não tratava direto com as pessoas. Ele não tratava direto com as pessoas. E aí, encontramos agora quem trata direto com as pessoas. Quem tira o imposto direto deles. Um publicano chamado Mateus. Sabe como ele era visto na sociedade? Se você quisesse ofender alguém, chamava ele de publicano. Olha lá, seu publicano. Isso era um palavrão na época. O publicano ele era tão mal visto que ele não podia entrar na igreja, na sinagoga da época. O publicano não podia nem consagrar dízimo e oferta. Se a congregação visse um publicano chegando com o seu recurso financeiro para dar dízimo e oferta, eles recusavam. Esse dinheiro nós não queremos. Por quê? Porque a maioria dos publicanos, eu digo maioria porque, obviamente, não podemos dizer que todos, mas a maioria dos publicanos, eles sobretaxavam o imposto. Eles tinham essa liberdade. Então o sujeito chegava e falava assim, eu vendi esse cavalo, por exemplo. Ah, então você vai ter que pagar agora 10 denários. Aí ele dizia assim, não, espera aí, o imposto normal seria 2 denários. Não, ou você paga 10 denários ou a gente tira a sua casa. Então ele pagava os 10 denários, esse publicano pegava os 2 denários, mandava para Roma e ficava com os 8 denários. Deu para entender? Eles eram riquíssimos, mas mal vistos na sociedade, mas riquíssimos. E é aqui que nós encontramos esse Mateus, sentado ali em Cafarnaum. Cafarnaum é chamada a cidade de Jesus. Sabemos que Jesus nasce em Belém, é de uma família de Nazaré, mas depois ele vai viver na cidade de Cafarnaum. A entrada da cidade de Cafarnaum é a beira-mar. Você tem o mar da Galileia à sua direita, e aí você entra, dá com o porto, à esquerda. A segunda casa é a casa de Pedro, que está lá até hoje. Acima da casa de Pedro, 50 metros à esquerda, é a sinagoga, que está lá até hoje os restos dessa sinagoga, onde Jesus falava muito. E eu fico imaginando Mateus sentado ali, tendo aquela vista linda da sinagoga, diante dele, o mar, Pedro e ele excluído. Ele não pode ir lá, ele não pode conversar ali, e todo mundo que chega na sua mesa para acertar os impostos fala o mal dele. Esse homem é um homem excluído pela sociedade. Esse homem está largado, abandonado, sozinho. E eis que passa Jesus. Jesus, conhecido como homem santo, o homem dos milagres, olha para esse homem ali, abandonado, isolado, esquecido, e diz para ele, segue-me. Ele se levanta e segue. Eu gostaria que você atentasse para o fato de que o chamado de Jesus para Mateus não é resultado de um grande sermão. Dizem que, para quem está abandonado, qualquer um que passa a mão na cabeça vira tio, né? Então, eis que Jesus passa, olha para aquele Mateus e só diz uma coisa, segue-me. E esse homem levanta, deixa tudo, porque ele sabe o que vai acontecer com a vida dele. A partir do momento que ele se levanta para seguir Jesus, ele sabe que o Império Romano vai caçar dele
o seu direito de ser publicano. Afinal de contas, não se esqueçam que Jesus foi condenado à morte num tribunal religioso político, porque se dizia rei dos judeus. E agora esse Mateus abandona tudo, seu rendimento, sua riqueza, seu dinheiro, seus relacionamentos, e ele vai seguir exatamente um judeu chamado Jesus, mas foi o Jesus que deu atenção para ele. Foi Jesus que viu ali o que ninguém tinha visto, um coração vazio, doente, precisando de cura. E esse Mateus se levanta para nunca mais se assentar na coletoria. E ele se levanta porque o chamado de Jesus, ele é irresistível. Ninguém resiste ao chamado de Jesus. Nós estamos aqui hoje porque Jesus nos chamou. Nós estamos aqui porque o chamado de Jesus é irresistível. Essa igreja está há mais de 100 anos aqui porque o chamado de Jesus para ela é irresistível. E quando nós ouvimos esse chamado, o chamado de quem entende a nossa dor, o chamado de quem entende o nosso vazio, o chamado de quem entende o nosso isolamento, o chamado de quem entende o que é ser excluído, nós reconhecemos nisso essa graça maravilhosa do Senhor, porque sabemos que quando Jesus chama para transformar. E é isso que acontece com Mateus. Mateus sai da coletoria para os púlpitos. Porque Mateus, depois da morte de Cristo Jesus, da ressurreição de Cristo Jesus, do envio de Cristo Jesus, ele se tornou um grande pregador. Mateus foi pregar, diz a tradição, na região do Egito, na região da Etiópia, e foi reconhecido por toda a África como o homem que levava o evangelho da transformação até a sua morte. Portanto, nós temos aqui a história de um homem que transformou, porque o Senhor Jesus o chamou a essa transformação, e esse chamado foi irresistível. Mas o que acontece com Mateus? Quais são as características? Do versículo 10 ao 13, você vai perceber que ele não apenas se levanta, ele não apenas segue Jesus, Mateus se importa. Mateus se importa, porque diz que logo que ele segue a Jesus, ele chama Jesus para a sua casa. Ele diz, eu não quero seguir Jesus como um consumidor da fé, como alguém que vai seguir sem nenhum relacionamento, sem nenhuma interação. Não. Eu quero que Jesus entre na minha casa. E Jesus vai. Eu quero preparar um jantar para Jesus. E Jesus vai. Mas Mateus faz mais. Eu quero convidar outros publicanos para ouvir Jesus. E os outros publicanos vão. Isso é maravilhoso. Porque diz o texto que muitos, olha o versículo 10, muitos publicanos e pecadores vieram à mesa e tomaram lugar com Jesus e os seus discípulos. Muitos, não foram poucos. Algo extraordinário aconteceu. Eu tenho certeza que muitos publicanos foram lá para, de maneira curiosa, perguntar para Mateus, você sabe que você está largando tudo? Você sabe que o Império Romano vai te caçar? Você sabe que você vai perder tudo? Você tem certeza disso? Muitos devem ter cumprimentado Mateus à porta de sua casa, dizendo, olha, muito obrigado pelo convite, mas olha, não estou me comprometendo, estou vindo aqui como convidado, ser amigo seu, mas publicano fui, sou e sempre serei. Não vou abrir mão desse cargo. E Mateus, não tem problema, entra, senta. E no coração de Mateus, com certeza, estava, vocês ainda não ouviram Jesus. A hora que vocês ouvirem Jesus, vocês vão ver o que vai acontecer. E aí, Jesus entra, se assenta naquele lugar e começa a interagir, conversar com os publicanos e pecadores. Observe que os fariseus, versículo 10, perguntam aos discípulos, porque come o vosso mestre com os publicanos e pecadores. Eu quero te atualizar. Talvez você não tenha captado a importância desse jantar. Pense em políticos bem corruptos. Não fale nome nem aponte para ninguém, mas pense. Mas pense em políticos muito corruptos. Eu sei que não é difícil esse exercício, é uma coisa rápida, você já até pensou. Agora imagine Jesus sentado
comendo, jantando com eles e tomando vinho com eles, qual seria a sua reação? Entendeu agora? Você chega em Brasília, vai na casa de um grande corrupto, e Jesus está à mesa com todos aqueles corruptos. Comendo, tomando vinho, com certeza rindo, conversando, ouvindo e falando. E os fariseus religiosos da época, na janela, porque eles não estavam dentro, eles não foram convidados, eles estavam do lado de fora. E eles então começam a questionar os discípulos, porque eles não iam perguntar para o próprio Senhor Jesus, afinal de contas, fariseu também usava a religiosidade para a corrupção. Basta lembrar que eles também sobretaxavam os sacrifícios que eram apresentados no templo. Então, há conflito de interesse religioso? Não. Há conflito de interesse financeiro. Por isso a crítica. Não imagine que isso aqui é uma questão de fé. Isso aqui é uma questão financeira. Mas Jesus sabe que é impossível servir a dois senhores. Ou você serve ao nosso Deus, ou às riquezas. O apóstolo Paulo escreveu, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Todos os males. Por isso que nós estamos passando o que nós estamos passando, não apenas no Brasil, no mundo inteiro. É o amor ao dinheiro. Qual é o problema? O amor ao dinheiro. Esse é o problema. Por quê? Porque o amor ao dinheiro é você levantar um Deus chamado Mamon, Deus do dinheiro. E por que se você levanta um Deus? Por causa do pecado. Então a raiz original é o pecado. E o que é o pecado é se distanciar de Deus e colocar outro Deus no lugar dele. E aí você vê isso claramente nesse texto. Então agora você tem pessoas que estão do lado de fora questionando os que estão do lado de dentro, apesar de ter a mesma motivação, interesse financeiro. Mas Jesus, versículo 12, ouvindo isso, disse, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Perceba que Jesus não diz que há apenas uma pessoa doente. Ele põe no plural. Ele põe no plural. No entanto, médico está no singular. Porque o médico dos médicos é Jesus. O Senhor dos senhores é Jesus. Os doentes somos todos nós, pecadores. Eu não sei se alguém já te deu essa péssima notícia hoje pela manhã, mas nós somos pecadores. E quem pode nos curar é Jesus. Não existe outro. Só existe um médico. Jesus. Para curar nossa alma. Jesus. Só existe um Salvador. Jesus Cristo. Só existe um caminho, Jesus Cristo. Só existe uma verdade, Jesus Cristo. Só existe uma vida, Jesus Cristo. Quem crê no Jesus errado, embarca na salvação errada e desembarca no céu errado. E aí o texto vai dizer claramente, Jesus diz, eu sou o médico, os doentes estão aqui. Os sãos não precisam de médico, mas os doentes sim. Anne Spangler e Robert Volmuth, eles comentam esse texto, dois comentaristas bíblicos, e eles dizem uma coisa bastante interessante. Eles falam assim, de modo interessante, nem Mateus, nem seus amigos sentiram-se insultados pelas palavras de Jesus. Eles não haviam passado a vida testando ou tentando ou buscando ser aceitos pela elite religiosa. Sabiam quem eles eram. E ali estava, porém, um homem tratando-os com bondade, gostando da companhia deles, ensinando as palavras da verdade a eles, desafiando e amando a todos eles. Alguém que queria condená-los? Não. Alguém que queria curá-los. Jesus vem para curar. Jesus não vem para engrossar o coro dos que condenam. Jesus vem para ser a porta da salvação. Mateus entendeu isso.
o bom médico, diz o Dr. Martin Lloyd Jones. O Dr. Martin Lloyd Jones foi médico na Inglaterra, fez parte até do corpo de medicina que cuidava do rei e da rainha na Inglaterra. Novo, uns 20 e poucos anos de idade, o Dr. Martin Lloyd Jones recebe o chamado ministerial. Ele abandona a medicina, que já era uma jovem de sucesso na carreira de medicina, e ele vai seguir o pastorado. Ele vai ser pastor numa igreja no meio de um pasto. A primeira foto da igreja que a primeira igreja do pastor Martin Lloyd Jones na Inglaterra, tem a igreja no meio de um pasto com as vacas em volta. Depois ele vai ser pastor da capela do Westminster, Londres. Aí é outro detalhe, né? Mas antes disso, ele foi pastor, largou toda a sua fama para atender o chamado divino. E o Dr. Martin Lloyd Jones, como médico que era e teólogo que ela, diz que o pior médico é aquele que te passa um remédio para tirar a sua dor sem tratar a origem da dor. E o Dr. Lloyd Jones diz assim, tem gente que chega lá para o evangelho, entra nas portas da igreja, querendo receber um remedinho para tratar do apendicite espiritual dele, sem tratar o apendicite, só para acabar com a dor. Mas o apêndice, quando inflama, mata, se não é operado. Aí diz o Dr. Martin Lloyd Jones, quando nós entramos na igreja, o Senhor não nos dá um remedinho para tirar a dor, Ele vai lá e nos opera. Ele arranca a infecção, Ele joga fora. Dói, mas cura. Dói, mas cura. E era isso que Jesus estava fazendo aqui. Como médico, Ele estava curando esses pecadores. Ele estava tratando a vida desses, porque Ele é o Senhor da misericórdia e nos chama a aprender da sua misericórdia e a sermos misericordiosos. E Mateus escreve isso nas bem-aventuranças. Quando Mateus diz, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E esse texto das bem-aventuranças está geograficamente muito perto de Cafarnaum. E Mateus então começa a andar com Jesus, ser curado por Jesus, ser transformado por Jesus. E Mateus então sendo curado e transformado por Cristo Jesus, ele vê toda aquela região impactada pelo Evangelho. Impactada pelo Evangelho. Eu tive o privilégio de ir a Israel, eu e a Cris, e os nossos filhos, e um grupo da nossa igreja, e nós paramos no meio do mar da Galileia, num dia de manhã, do barco, estávamos cantando louvores, foi uma experiência inesquecível, magnífica. Houve uma época que as pessoas viajavam, antigamente. E nós paramos ali, e eu disse para a Cris, olha que interessante, ali é Cafarnaum, ali é Tabita, ali é o Monte das Bem-aventuranças, ali é Tiberíades, ali é Gadara. No meio do mar da Galileia, você olha 360. E para onde você olhar, Jesus levou o Evangelho. Respeitando a cultura, falando das diferenças, transformando vidas. Eu penso que Jesus queria dar um recadinho para nós, geograficamente falando. Por onde você olhar, o Evangelho tem que ir. Para onde você olhar, o Evangelho tem que ir. Por isso que naquele lugar ele andou sobre as águas. Grande manifestação do seu poder sobrenatural, como tantos outros. Mateus então experimenta isso. E aí Jesus diz que o curado, o perdoado, versículo 13, tem missão. O curado, o transformado, o perdoado, no versículo 13, tem objetivo e propósito. Ele diz assim, ide, porém, ide e aprendei o que significa misericórdia, eu quero e não holocaustos, eu não vim chamar justos e sim pecadores ao arrependimento. Vá, entenda, reflita, experimente e propague. Esse ide vai aparecer no final desse evangelho. Quando Mateus diz ide, que Jesus reúne o povo e diz, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Mas como, Senhor? Debaixo da minha autoridade. Eu sou o médico, estou dando autoridade para vocês. Levem a palavra de cura, levem a palavra de transformação, levem a palavra de perdão. Vocês têm propósito. John Maxwell, um grande escritor, diz o seguinte, há 2 dias que são importantíssimos na vida de uma pessoa. O dia do seu nascimento
e o dia em que ele descobre o seu propósito de vida. O dia em que você descobre o seu propósito de vida. Sabe qual é o propósito de vida de um cristão? Viver para a glória de Deus. Eu sei o propósito da minha vida, viver para a glória de Deus. Mas o que significa glória? Glória não é apenas você bater palma e cantar louvores ao Senhor. A palavra glória significa testemunhar do caráter relacional de alguém. Você se relaciona com a pessoa, você conhece essa pessoa, e aí você bate palmas, aí você dá glória. Eu conheço, eu sei quem é, eu sei como vive. Por isso que uma pessoa pode ser glorificada, ou seja, as pessoas vão reconhecer quem ela é, o que ela fez, onde ela vive, qual foi a contribuição dela para a sociedade. Isso significa dar glória. Eu vivo para Deus porque eu conheço o caráter de Deus. Eu vivo para Deus porque eu sei quem é Deus. Eu vivo para Deus porque eu sei o que Deus faz, o poder de Deus. Eu vivo para Deus porque eu sei o que Deus fez por mim. Eu vivo para Deus porque eu sei o que Deus tem feito por mim. Eu sei o que Deus fará por mim, porque Ele é fiel nas suas promessas, e as suas promessas não falham. Glórias a Deus. Esse é meu propósito. Mateus entendeu isso. Mateus viveu isso. Mateus deixou as práticas das antigas obras, porque quando Jesus sentou com aquele publicano, e quando aquele publicano convidou outros publicanos, Jesus não disse assim: Mateus, sei que você é publicano, mas olha, eu sou o Deus de amor, eu aceito você como você é, pode continuar publicano. Foi isso que Jesus fez? Mas é o que a sociedade acha que Jesus fez. Que Deus é amor e que Ele aceita a pessoa do jeito que ela é, com seus pecados, e não vai mudar essa pessoa. Não é isso que o Evangelho diz. O Evangelho diz que Jesus chega para Mateus, reconhece Mateus, sabe que aquele homem está vazio, porque o pecado deixa ele vazio, sabe que ele está insatisfeito, porque o pecado deixa ele insatisfeito. E aí, o Senhor diz: sai dessa vida, Mateus, levanta, segue-me. E ele abandona a vida de publicano. Ele muda de vida. Ele se transforma pela graça do nosso Deus, e agora ele encara uma nova jornada, porque ele sabe o seu propósito para viver, sabe que foi curado, perdoado, e que a mensagem de Jesus, o médico dos médicos, cura, liberta, transforma. Isso aconteceu com Mateus, com Pedro, com Paulo, com Maria Madalena, com Priscila, com Áquila, com Barnabé, com Apolo, com homens e mulheres ao longo de toda a Bíblia. Aconteceu com os que pregaram o Evangelho pela primeira vez no Rio de Janeiro. Aconteceu com os fundadores da Igreja Presbiteriana de Botafogo. Tem acontecido há mais de 100 anos nesse lugar e vai continuar acontecendo até que o Senhor Jesus volte. Porque a obra do Senhor não tem fim. E a palavra do Senhor é verdade. Pergunta que não quer calar. Tá bom, pastor, o senhor falou, mas o que a gente leva para casa aqui, né? Eu quero voltar à conversa daquele pai e daquele filho. Muitas vezes nós olhamos para esse jogo de interesse que existe na sociedade, para esses corruptos que andam por aí, para o nosso próprio vazio, e nós nos sentimos muitas vezes até colocados de lado, porque no meio de uma sociedade tão corrupta, aquele que não é corrupto se sente colocado de lado. No meio de uma sociedade que perdeu toda a sua referência, até a mais básica, a referência familiar, nós que sabemos o que são essas referências, nos sentimos de lado. Mas uma coisa eu quero dizer: Deus está caminhando conosco o tempo todo. Não vos deixarei sós. Final do Evangelho de Mateus. Eis que estou convosco até a consumação dos séculos. E pela obra do Espírito Santo de Deus, nós sentimos essa presença. E mesmo quando temos conversas difíceis, e mesmo quando as pessoas não entendem o que nós estamos falando, não entendem o que nós estamos falando e vivendo como o Evangelho, temos o Deus que não nos desampara. Portanto, temos que dar glórias a Deus, porque assim como aconteceu com Mateus, aconteceu conosco. Deus nos chamou. Deus nos resgatou.
E se é a primeira vez que você está ouvindo o Evangelho, talvez pela internet, talvez aqui, eu quero dizer que não existe acaso. Não é por acaso que você está ouvindo esse Evangelho. Não é por acaso que você está ouvindo essa mensagem. Se é a primeira vez que você está ouvindo essa mensagem, eu quero te dizer aquilo que tem sido dito desse púlpito há mais de 100 anos. Somente Jesus é a salvação. E Ele cura. E Ele nos transforma. E assim como fez com Mateus, podemos produzir muitos frutos de justiça, alegria, amor e paz, segundo a palavra de Jesus, pela obra do Espírito Santo, para a glória de Deus. Saiamos daqui com essa mesma disposição. Ir, chamar amigos, familiares, compartilhar o Evangelho e dizer para eles, é muito bom ser mudado por Deus, pelo chamado de Jesus. Vamos juntos curar essas dores, transformar a nossa alma para a glória do Senhor, pela graça dEle. Que o Senhor assim nos abençoe. Convido você mais uma vez a fechar seus olhos, nós vamos orar. Senhor nosso Deus, o Senhor sabe quantas vezes nós também estivemos sentados na nossa coletoria. Quantas vezes estivemos vazios, sozinhos, não compreendidos, porque os valores, ó Deus, daquele que vivíamos, não eram os valores do Senhor. Mas nós queremos te agradecer porque o Senhor passou e nos chamou, nos resgatou, nos curou e nos deu propósito de vida. Muito obrigado, Senhor, pelo teu perdão. Porque Jesus morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia para nos perdoar e para nos dar vitória sobre a morte. Muito obrigado, Senhor. Agora, ó Deus, se alguém ainda não ouviu esse chamado e apenas hoje, pela primeira vez, escuta a mensagem do Evangelho, que pela graça do Senhor, esta pessoa deseje mais e mais andar com Jesus. E que o Senhor nos use a todos aqui para continuarmos proclamando esse Evangelho nas nossas casas e em todos os lugares. Trazendo mais pessoas para a tua casa aqui, que se reúne nesse lugar para glorificar o teu nome, aprender mais de ti e desenvolver relacionamentos saudáveis. Pedimos que o Senhor abençoe essa igreja, sua caminhada, o seu povo, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.